Olá, pessoal. Nossa videoaula agora, essa aula foi montada para a gente fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos até agora, tá? Então, nessa videoaula, eu vou rever assuntos que foram passados nas aulas passadas. Então, primeira coisa, a gente viu que um gerador, dentro de um circuito, ele é representado por esse símbolo que está colocado aqui, né? Tem duas hastes e uma resistência interna, um resistorzinho aqui, né? E vimos que a gente chama de força eletromotriz o valor nominal, aquilo que está escrito na bateria. E se ela não for ideal, quer dizer, se ela tiver uma resistência interna, essa resistência que está com esse Rzinho, ele fornece, a bateria, o gerador fornece ao circuito uma tensão diferente daquela que ele tem marcado como força eletromotriz. Por quê? Porque parte da tensão vai para o uso interno. Então a gente tem uma equação desse tipo, ó. E, que é a força eletromotriz, é o U fornecido, quer dizer, a tensão fornecida, mais a tensão gasta internamente. Colocando numa ordem diferente, né? Então passando esse U para cá e esse E para cá, ficou assim, né? O fornecido é E menos o interno. O interno é tensão, resistência vezes intensidade de corrente. Então, resistência interna vezes a intensidade de corrente, substituindo aqui, ó, essa equação ficou assim. Lembrando que aqui a gente vai usar também as unidades de medida volts, amperes e ohms para tensão, intensidade de corrente e resistência, tá bom? Uma outra característica que a gente viu é que é possível calcular a intensidade de corrente baseada simplesmente na força eletromotriz, tá aqui, e dividido pela somatória dos R's. Isso é feito da seguinte maneira: pegamos aquela equação URI e a equação do gerador, né? Essa aqui é a equação do gerador. Substituímos a equação URI aqui, ó, U nesse lugar aqui, fica R vezes I igual a E vezes, menos R vezes I. Passando esse termo aqui, que está negativo, para o outro lado, ele fica positivo. Como o I é comum nos dois, eu multiplico os dois, eu coloquei o I em evidência, ó. Certo? E aí eu passo o R mais R aqui embaixo do E a equação fica assim. Então não é uma nova equação, é só uma outra maneira de escrever a mesma equação que a gente já estava vendo antes, né? Se vocês quiserem um passo a passo disso aí, está nas videoaulas anteriores, né? Então, seguindo. Uma outra coisa que a gente viu foi a associação de geradores. Então, quando se associa em série, o que é em série? Em série é quando a parte positiva de um se liga à parte negativa do outro, e depois a parte positiva do próximo liga ao outro, e assim vai. Ou seja, um em sequência do outro, um lado é mais, o outro lado é menos. Essa associação de geradores, ela vai dar uma força eletromotriz resultante, que é a soma do 1, 2, do 3, do 4, quanto estiver. Ou se a gente considerar um gerador ideal, né, o E e o U é a mesma coisa. Então seria o 1 mais o 2 mais o 3. E a resistência interna de cada um deles, como eles estão em série, segue aquela regra de resistores. Então soma-se as resistências internas. Por exemplo, se a gente considerar que cada um desses resistores aqui, ó, tem 1,5 volt e que sua resistência interna é 1,
a gente pode calcular a força eletromotriz resultante, que é a soma dos 4 valores, 6 volts. E a gente pode calcular a soma da resistência interna, ou a resistência interna equivalente, que é a soma do 1 dos 4, que dá 4 ohms. Outra forma de associar resistores geradores é em paralelo. Aqui eu tenho, ó, todos os polos positivos ligados, todos os polos negativos ligados. Então é como se você tivesse um único gerador. A força eletromotriz resultante é o mesmo valor nominal dos 4. Lembrando que os 4 devem ser com a mesma tensão, tá? A mesma força eletromotriz, não deve ser diferente. Se for um resistor um gerador que é ideal, a gente tem U igual o resultante é o próprio U, né? Já a resistência interna de cada um, R1, R2, R3, R4, você vai fazer o mesmo esquema do resistor, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente, né? É 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, somados e assim quantos eu tiver. Por exemplo, vamos dizer que esses geradores têm 1,5, de novo, igual no anterior, e que a resistência interna deles é 2 ohms. E a gente vai calcular a resistência interna resultante e a força eletromotriz resultante. Então, o E é igual mesmo, então fica 1,5 mesmo, a resultante. Já a resistência interna, eu tenho que fazer essa conta, né? 1 meio mais 1 meio mais 1 meio mais 1 meio. Faço como o MMC, os valores são iguais, não preciso, só somar a parte de cima. Dá 1 igual a 4 sobre 2. Multiplicando cruzado, fica assim. A resistência interna, então, é meio. 1 sobre 2 ohm. Seguindo. Vamos seguir, então. Em seguida, a gente viu os que são receptores elétricos. Receptor são aqueles componentes que recebem a tensão do gerador e transformam em outro tipo de energia, como energia luminosa, sonora, qualquer outro tipo de energia. E são representados, não só energia cinética também, né? São representados nos circuitos por esse símbolo, que é muito parecido com o do gerador. A diferença é que no receptor, a intensidade de corrente ela vem para o lado positivo, para o polo positivo, e sai no negativo, ao contrário. Nesse caso, ele tem uma força contra-eletromotriz. Esse E com essa linhazinha, assim, E', é a força contra-eletromotriz. E a sua resistência interna, R'zinho, linha, formam ao mesmo processo. Então, ele recebe um U total, uma tensão total. Parte dela é usada para a própria resistência interna do receptor. E a outra parte, o que sobra, é a força contra-eletromotriz. É o que ele é capaz de gerar ou de fazer a transformação que ele está determinado, né? Por exemplo, criar movimento, se for um ventilador, por exemplo, criar calor, criar aquilo que ele está reservado para fazer, tá certo? Num circuito, por exemplo, que contém um receptor, olha aqui, ó, geradores em série, 2 resistores aqui, 2 resistores aqui e um alto-falante ou um receptor que é capaz de emitir som. Esquematicamente, fica assim, ó. Olha, os geradores estão em série, o resistor 1, o resistor 2, ou o receptor, ó, que recebe o I no positivo e sai no negativo, e outro, aqui embaixo, outro
resistor. Lembrando o seguinte, como é que você identifica quem é gerador, quem é receptor dentro de um circuito? Como que você sabe? Então, o gerador, normalmente, tem a tensão maior. Então, a força eletromotriz é maior que a força contra-eletromotriz. Então, essa é a característica mais fácil de entender. Então, por exemplo, se aqui a força eletromotriz equivalente fosse, por exemplo, 6 volts, aqui no receptor poderia, não estou dizendo que é, mas poderia ser, por exemplo, 2 volts. Então você já sabe, 6 é maior que 2. Então aqui está o gerador desse lado e aqui está o receptor. Certo? Mais uma coisa para a gente lembrar, na hora de olhar um circuito, você deve lembrar disso daí. Seguimos. Uma outra coisa que a gente viu é a questão da potência. Potência, a gente já viu lá no primeiro, no segundo ano, que potência é energia dividida pelo tempo. No caso da energia, quando se fala de eletricidade, a gente fala de energia elétrica. Então, energia elétrica é potência vezes o tempo, né? Você multiplica cruzado aqui. A potência no sistema internacional é dada em watts, o tempo em segundos, e a energia é watts segundo. Watt segundo. 1 kW são 1000 watts. E 1 hora, 3.600 segundos. Por que está anotado isso daí? Porque a cobrança na conta de luz aparece normalmente na unidade quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Então, é um valor alto, né, de quantidade de watts. Então, quilowatt, milhares de watts por hora. Certo? Mais uma, para a gente lembrar, quilowatt-hora é o cálculo da energia fornecida, por exemplo, a uma residência. Por último, faltou aqui, além da equação do gerador e a lei de Poiret, que foi trabalhado numa outra videoaula, também é só para lembrar, olha, nesse caso da lei de Poiret aqui, existe todo um circuito onde você tem um gerador, um receptor, ou mais de um gerador e mais de um receptor. Isso aqui é a resultante. E da mesma forma você tem a soma resultante dos R. Esse símbolo aqui, que foi colocado aqui, esse símbolo aqui, é somatório, somatório das resistências. Então você tem que somar todas as resistências que estão no circuito. E aqui é a diferença entre o gerador e o receptor. Acho que na última videoaula que a gente viu, então você tem o gerador, ele pode ter a potência no gerador dividida em partes. Então, potência do gerador é potência gerada, que é I vezes E, e a potência dissipada, que é I ao quadrado vezes R, e a potência fornecida, que é I vezes U. A soma desses dois dá esse aqui, né? Então, se eu somar esses dois, dá esse aqui. No receptor, a potência também pode ser dividida em 3 partes. Potência recebida, potência dissipada e potência útil. Mesma coisa. A potência recebida é a soma desses dois aqui. Então, vai por nível de quantidade de energia. Potência gerada é toda a energia gerada. Aí perde-se um pouco aqui, sobra essa. Essa é fornecida aqui. Aí o receptor recebe essa, gasta essa internamente, e o que sobra ele transforma em útil, né? Para fazer aquilo que ele está determinado.
No meio do caminho, se houver resistores, o resistor também tem o cálculo da potência, e a potência dissipada no resistor é I ao quadrado vezes R. Questão de rendimento. Rendimento é a relação, a razão que existe entre dois valores diferentes, pode até ser iguais, mas normalmente são diferentes, que vão determinar se um determinado componente é bem eficiente ou não tanto. Então, por exemplo, para um gerador, você vai dividir a potência que ele é capaz de fornecer pela potência que ele é capaz de gerar. Obviamente, se ele fornece menos do que gera, o rendimento dele é menor do que 100%. Se isso aqui dá menos que 1, multiplicado por 100% vai dar menos. Não é necessário que tenha porcentagem, pode ser somente a fração. Como potência fornecida é I sobre U e potência gerada é I sobre E, cancela-se o I e pode-se calcular o rendimento dividindo U por E. Se dividir a potência fornecida pela potência gerada, dá a mesma coisa. Se eu multiplicar o resultado por 100, eu vou ter o valor em porcentagem. Da mesma forma que no receptor, potência útil dividido pela potência recebida. Como é I vezes E' dividido por I vezes U, eu cancelo o I, fica E' sobre U. Se eu multiplicar por 100%, eu vou ter o valor em porcentagem. Tá certo? O rendimento aqui do gerador e aqui o rendimento do receptor. E aí, acho que resumimos aquilo que foi dado nas videoaulas, né? Chegamos ao final. Agora vamos fazer uns exercícios de revisão para chegamos ao final dessa parte. Valeu, gente. Até a próxima.